Olá, bom dia. Seja muito bem-vinda a este primeiro episódio do meu podcast, A Beleza de Ser. E porquê a beleza de ser? Eu sinto muito que todos nós temos uma beleza interna e externa que muitas vezes não conseguimos discernir e que está em tudo aquilo que somos, que fazemos, em tudo aquilo que sentimos, o que categorizamos como positivo, como negativo, como bom ou mau. Tudo isso faz parte de nós, tudo isso faz parte do que viemos viver a esta vida. E ser, existir é em si belo. Estarmos vivas é belo. Este planeta em que vivemos, a oportunidade que nos foi dada é bela. E cabe-nos a nós honrá-la, escolher a lente da beleza em vez da lente da luta. Tudo é uma escolha e por isso, por sentir dentro de mim há algum tempo este desejo de criar uma plataforma de partilha, uma plataforma de inspiração, em que posso contar-te a minha história, também um pouco do que fui aprendendo ao longo dos últimos anos. Trouxe finalmente este sonho à vida, ao mundo. E criar este espaço é também trazer beleza, não só à minha história e à tua história, porque elas acabam por naturalmente entrelaçar-se, mas também trazer beleza a todas as dores, a todos os desafios pelos quais passamos, pelos quais já passamos. E antes de mais, este podcast é um compromisso comigo, um veículo, para eu própria romper muitas das limitações que me impediram até hoje de estar aqui. E por isso é que neste primeiro episódio te venho falar do rasgar, do romper das camadas que nos afastam de quem somos, que nos afastam de ver essa beleza do ser. Rasgar todas as peles que nos limitam, romper com as caixinhas, com os rótulos, com aquilo que vem das nossas feridas, das nossas crenças, que fomos acumulando à nossa volta ao longo dos anos. E eu sinto, em especial neste momento, mas acho que ao longo dos últimos anos, que estou num momento de transição e talvez também tu te identifiques com isso. E é quase como se houvesse uma pele antiga que está a romper, que está a rasgar, para criar espaço para algo novo. A mudança de pele da serpente, que acontece também em nós. E que tive o prazer de ler no livro da Hélia Gonçalves, que ela dizia que esta mudança de pele hoje em dia parece que é contínua, é permanente, nunca para. Que estamos sempre nesta mudança. E eu acho que isso é positivo, não é? É sinal de que não estagnamos, de que não nos conformamos com a imagem que temos de nós. No fundo, é um romper da identidade, um romper de quem achamos que fomos, que somos, de quem achamos que tínhamos de ser para caber. E o que acontece é que muitas vezes esta transição, estas mudanças vêm pela dor, vêm por situações que a vida nos traz, vêm por algo que sentimos dentro de nós que é doloroso e que gera esse impulso para a mudança. Portanto, aqui, antes de mais, é importante olharmos para a dor como algo que nos impulsiona a crescer. Sim, é desconfortável, sim, traz sofrimento, mas isso faz parte também da beleza de ser, da beleza da vida. Se olhares para trás, para a tua história, provavelmente os grandes saltos que deste na tua evolução foram impulsionados pela dor. Pelo menos na minha história foi assim que aconteceu. A dor de uma relação que terminou, a dor ligada à ansiedade com que vivi, a tudo o que vivi durante a faculdade. Mais tarde venho falar-te aqui um bocadinho sobre isso.
E foram exatamente esses momentos em que me senti perdida, em que senti que bati no fundo, que me trouxeram aqui hoje e que hoje me permitem estar aqui a falar contigo, a guiar este podcast, com a esperança de criarmos um momento de partilha, um espaço de comunidade, de inspiração, de motivação, de suporte, uma rede. Na última semana veio muito esta imagem de teia, de rede, como se cada uma de nós fosse uma árvore que entrelaça as suas raízes e se nutre, tal como acontece na natureza, da qual nós também fazemos parte. E por isso é essa a esperança que tenho, não só para este podcast, mas para os outros espaços onde nos permitimos estar, que possam ser espaços de nutrição, espaços de suporte, e que quando não o forem, sejamos capazes de dizer que não, de definir o nosso limite e de não ficar apenas porque já é conhecido, porque achamos que é suposto, porque sentimos pressão dos outros ou do que vão pensar. E trazer este episódio até aqui, até ti hoje, foi na verdade bastante impulsivo. Já há algum tempo que senti este chamado e ontem foi mesmo uma tarde para parar, para me sentar a escrever. Ok, o que é que eu quero? Eu sinto que estou neste processo de mudança, mas quem sou eu afinal neste momento? O que é que mudou em mim? Que me faz agora ser a pessoa que estou aqui, que tenho a coragem de estar aqui em frente à câmara, a lançar algo novo. E senti este calor a crescer dentro, o entusiasmo, a paixão. Não, é mesmo isto, é mesmo por aqui. Mas depois vêm todas essas camadas, todos esses medos, todas as feridas, as crenças que nos sabotam. E que muito provavelmente, sempre que tens uma ideia, essas vozes surgem. E tu podes escolher dar-lhes atenção, escutá-las e ficar no mesmo sítio, ou decidir fazer diferente. E se estou aqui hoje e é isto que te quero trazer, é porque decidi fazer diferente. E se tu estás desse lado a ouvir-me falar, é porque também estás nesse processo de mudança, nesse processo de escolha, de decisão. E quando decidi então vir aqui, surgiu logo a insuficiência. Mas quem és tu agora para lançar um podcast? Quem é que tu vai querer ouvir? O que é que tu tens para dizer? E depois vieram memórias de conversas anteriores, de críticas que eu vi sobre outros podcasts, de amigos, amigas, a criticarem outras pessoas que eu própria gostava de ouvir, ou a criticar autores que eu própria gosto de ler. A pensar, se calhar realmente eles não falam assim tão bem. Se calhar eu própria não o faço. Ou seja, tudo isso vem, não é? Uma série de vozes que vêm para nos tentar sabotar, para nos fazer ficar no mesmo sítio. Isto porquê? Porque há uma ferida da rejeição por trás. Porque há uma ferida que me faz ter medo de ouvir um não, de ser criticada, de ser rejeitada, de que as pessoas que tenho que tenho à minha volta, afinal vejam quem eu sou e escolham deixar-me. E por isso eu sinto que este podcast é o compromisso com abandonar essas vozes, abandonar essa necessidade de validação das outras pessoas. Porque todos nós, no fundo, queremos ser amados. E muitas vezes, se nos afastamos de fazer aquilo que queremos, de seguir os nossos sonhos e às vezes até de ousar sonhar, é muito porque temos medo do que os outros vão pensar. Porque ainda deixamos que a nossa vida seja regida pelos outros, pelo que é suposto, pelo que parece bem ou mal. Mas deixa-me dizer-te, tudo é neutro. Não há certo ou errado nesta vida. Não há bem, não há mal. Tudo é divino, tudo foi criado por Deus, tudo faz parte, tudo existe para nós experienciarmos, para nos fazer evoluir. E portanto, tu podes escolher se queres ficar no teu lugar confortável e manter-te rodeada das outras pessoas que, à primeira oportunidade, vão julgar-te e criticar-te, ou se escolhes seguir o teu caminho, se escolhes fazer por ti, seguir esses sonhos que te habitam, esses entusiasmos que estão a gritar para sair cá para fora.
Sejam eles de que natureza forem, seja ao nível das relações que queres estabelecer com outra pessoa, de projetos que queres trazer para o mundo, de algo que queres criar, uma família, ou simplesmente de quem queres ser, de como é que queres aparecer, de como é que te queres relacionar, de relações que se calhar já não fazem sentido na tua vida e precisas dizer um não, de trabalhos que queres deixar, mas estás agarrada a o que é que vão pensar de mim? Isto já me aconteceu. E se estou agora a falar sobre isso, é porque tive essa experiência na pele. Eu estava num trabalho em que sentia que já não pertencia, mas que estava apenas por medo do que iriam pensar, por medo do que iriam dizer, de me julgarem ingrata, de comentarem entre si. Mas mesmo que isso aconteça, dura 2, 3, 4 minutos. Mas nós continuamos com o peso, com esse fardo, durante dias, semanas, anos, em que nos mantemos na mesma situação. Por isso, quando há este processo de mudança e surgem estes medos, mas quem és tu? Isso não é para ti. O que é que achas que estás a fazer? O que é que os outros vão pensar? O que é que tu queres realmente? Queres ficar agarrada a essas vozes? Ou queres seguir o teu caminho? Queres viver a vida das outras pessoas ou viver a tua? Isto foi assim uma das frases que mais me impactou ao longo deste processo dos últimos anos que me trouxe aqui. Queres estar a viver a vida que os outros esperam para ti? Ou queres ser tu a construir a tua, a definir o teu caminho? Outra das caixinhas com que sinto que tive de romper e que está muito ligada ao que acabei de dizer é esta imagem da boa menina, da menina certinha que segue o caminho suposto. E para quem não me conhece, eu sempre fui muito boa aluna, sempre fui a imagem da menina bonita, da menina certinha, da menina boazinha, bondosa com todas as pessoas, sempre de sorriso no rosto, a bem vestida, que gostava de dar aos outros. E chega um momento em que carregar essa imagem, carregar esse fardo se torna pesado demais. Porque há algo dentro de mim que me diz que tenho que estar sempre a corresponder, que tenho que estar sempre a fazer o que os outros esperam. E eu sempre fui muito de seguir os meus sonhos. No 10º ano, eu larguei todos os meus amigos e fui para uma outra escola para estudar, para ter geometria descritiva, porque queria estudar arquitetura, ou pelo menos já sentia esse sonho começar a borbulhar dentro de mim. E depois larguei também todos os meus amigos e fui a única do meu grupo a ir para o Porto. Todos foram para Lisboa. Sempre foi muito natural para mim seguir este, estes impulsos do meu ser, estas minhas intuições e os meus sonhos, na verdade. Mas até esse próprio caminho acabava por ser definido pelo que eu achava que era suposto, não é? Depois foi o estudar, o terminar o curso, o fazer a tese, o estagiar, começar a trabalhar na área. E quando eu entrei no mundo do yoga e comecei a sentir que havia algo mais para mim, ainda tentei manter viva esta conexão ao que tinha estudado, porque sentia que era o suposto, porque tudo o resto era desconhecido, mas vou agora criar um projeto meu, mas vou agora deixar tudo aquilo que estudei, que me apaixonou durante tantos anos. Quem sou eu sem isso? E é difícil quebrarmos com estes lugares em que usamos para nos definir, porque a sociedade nos faz crer que nós somos aquilo que fazemos. Quem és tu? Apresenta-te. Olá, eu sou a Inês, sou arquiteta, sou professora, sou médica, mas nós não somos o que fazemos. Nós somos bem mais complexas do que isso. É apenas uma pequena porção daquilo que nós somos. E de repente criar algo meu foi novamente. Aliás, antes disso, como eu estava a dizer, durante algum tempo eu senti ainda que tinha de tentar esse caminho. E enverguei pela área social na tentativa de continuar dentro do que tinha estudado, mas fazê-lo de uma forma mais ligada a mim. Eu sempre senti esta questão humanitária. E, mas percebi que
toda a dinâmica destes espaços não faziam sentido. E quanto mais entrei no mundo do yoga e mais senti o poder da conexão com grupos, da conexão com mulheres, do trabalho com o corpo e todo o impacto que tinha em mim, na minha história, no que eu estava a viver, na ansiedade, no medo de sair de casa, numa relação que me deixou de rastros. Eu experienciei na pele o impacto de algo e eu tinha que levar às outras pessoas. E novamente, agora encontro-me aqui num novo processo de mudança. Eu já não me defino também como esta professora de yoga, com este espaço, este label fixo, e há muito mais que está a surgir. E de repente, tudo aquilo que eu acreditei sobre a vida, sobre o mundo, está também isso a ruir. No outro dia, partilhei algo nas minhas redes e depois uma mulher respondeu-me com a seguinte mensagem: Eu sinto que nós aprendemos uma série de coisas durante a infância e depois passamos o resto da vida a tentar desconstruí-las. E de certa forma é verdade, porque nós criamos uma série de crenças e nós somos feridas e traumatizadas ao longo da infância. Mesmo que as pessoas à nossa volta tenham tido a melhor intenção, é a forma como nós o interpretamos e é aquilo que fica somatizado no nosso corpo e que a nossa mente interpreta. E depois, ao longo da vida, é o caminho de irmos despindo essas camadas, de irmos deixando, abandonando essas crenças, deixando de nos afetar por elas, deixando que as feridas parem de nos dominar, que a mente e que as suas histórias parem de nos limitar. Aprender essa dança, essa navegação mais leve. E no fundo, a Crua, este projeto que eu criei ao longo dos últimos anos, é isso. E sempre foi isso. E portanto é agora também um momento para relembrar a Crua, este convite que te faço para vires comigo, não só na viagem deste podcast, mas na viagem da vida, no que te fizer sentido ao meu lado. É este convite a despir camadas, a despir crenças, a despir feridas, a despir aquilo que acreditamos sobre a vida e a voltar a um lugar mais cru, mais verdadeiro, ao lugar do teu ser, do ser que é belo, que só te permites ver quando largas tudo o resto, quando te permites rejeitar aquilo que te fizeram acreditar sobre ti. Eu própria tinha uma imagem sobre mim. Eu sou esta menina, eu tenho este trabalho, eu consigo ter estas clientes. O meu negócio, aliás, nem era um negócio, eu não podia chamar um negócio. Porque um negócio já toca aqui noutras coisas em que eu não quero tocar, não quero ir por aí. Agora, quem sou eu para ter um negócio, para fazer dinheiro, para aparecer, para dizer aquilo em que acredito, para dar a minha opinião? Quem sou eu? Eu tenho que ficar ali no meu lugarzinho, vou partilhando, mas não, sinto mesmo que é um momento de quebrar com isso. E em qualquer lugar que tu queiras aceder, seja qual for o sonho que tens, há uma série de graus que vais subindo, não é? Que te vão permitindo chegar a esses sonhos, a esses objetivos. E cada um desses degraus vai trazer desafios, vai trazer mais coisas que tens que rasgar, mais coisas que tens que quebrar, que tens que destruir dentro de ti, dentro das limitações da tua mente, do que ela consegue ver. E no fundo é criarmos uma nova identidade. E portanto, eu sinto que ter-me permitido estar aqui em frente à câmara, tal como possivelmente, aliás, acontece contigo, se estás também neste processo de te desafiares, de ires pelo desconfortável, de seguir os teus sonhos, de mudares algo, por mais pequeno que seja na tua vida, tem de haver esta decisão de ser diferente, para fazer diferente, para o conseguir sustentar. Estares num lugar onde de repente todas essas desculpas, todas essas feridas deixam de importar, porque há algo maior que te guia. Porque sabes que do lado de lá, de todas essas barreiras, há um espaço de liberdade, um espaço de maior alinhamento contigo. Claro que quando eu pensei em estar aqui, surgiu o perfeccionismo, mas agora o que é que eu vou falar? Eu não tenho as condições perfeitas, eu não tenho o cenário perfeito, eu nem sequer tenho um nome para o podcast. E ainda andei durante aqui uns dias a remoer na minha mente, mas o que é que eu vou chamar a isto?
E ontem à tarde eu sentei-me. Nem foi o objetivo, nem foi vir aqui fazer este podcast agora. Isto surgiu naturalmente porque eu me permiti parar, porque eu me permiti refletir sobre o que é que eu queria realmente e esse desejo voltou a acender dentro de mim. Quando nós estamos sempre a correr, não há esses espaços, não há os espaços de nutrição deste terreno vazio, deste terreno fértil que temos dentro de nós, que é a nossa criatividade. E passamos apenas a reagir a tudo o que chega até nós, sem termos capacidade de sermos nós a responder, nós a decidir conscientemente qual é o caminho. E portanto, sim, veio o perfeccionismo, mas agora qual é o nome? Quando eu não tenho sem cenário, as coisas, nunca as condições vão ser perfeitas. Por isso é que sempre me inspirou muito uma frase, que é começa antes de estares pronta. E por isso no fundo, é este o convite e a inspiração que te quero trazer neste primeiro episódio. O que é que na tua vida tens estado a adiar? Quais são os sonhos que estão a viver dentro de ti, que tens estado a adiar? E o que é que existe dentro de ti que te limita? Quais são essas camadas, essas peles velhas que está na hora de rasgar de dentro de ti? Deixar de ir, sejam crenças, sejam pessoas, sejam situações, trabalhos que só te pesam, que te estão a fazer viver em esforço, viver em sacrifício. Foi quando eu percebi que não queria viver nesta cultura tóxica que é o mundo da arquitetura hoje em dia, mas não só. A cultura tóxica que é o mundo de praticamente todos os trabalhos hoje em dia, focados no fazer, 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 produzir, sem momentos de pausa, sem momentos de autocuidado, num ritmo louco, num ritmo acelerado, que nada, em nada tem a ver com o ritmo do nosso corpo, do nosso sistema nervoso que precisa de regulação, que precisa de pausa, com o ritmo que nos permite aceder à criatividade, à intuição. Porque eu cresci num ambiente, neste caso da faculdade, em que havia semanas em que eu dormia 2 horas por noite. E isto continuamente, repetitivamente. E chegou um momento em que o meu corpo não aguentou mais. Portanto, é uma escolha nós abandonarmos, colocarmos limites àquilo que nos está a viver, a fazer viver em esforço. E mesmo agora que tenho o meu negócio, que tenho o meu projeto, esse esforço está tão enraizado, porque sempre cresci num ambiente em que me disseram que a vida era difícil, que temos que trabalhar de manhã à noite para ter algo, que tudo o que vem até nós vem em esforço e resulta de um trabalho intenso. Tudo isso está ainda vivo em mim. E sou eu que escolho agora, que já não acredito nisso, que já não me identifico com isso. Isso já não me define. Eu escolho viver em maior prazer, em maior leveza. É uma escolha que eu tenho a capacidade de fazer. Eu só não a conseguia ver antes porque estava dentro das quatro paredes, dentro da caixinha que assumi inconscientemente que era verdadeira, que era a minha imagem, que era a minha identidade. Portanto, existe muito além daquilo que nós nos permitimos ver e daquilo que nós achamos que é o caminho que temos que seguir, que é o caminho que já está traçado na via à nossa frente, na floresta. Existe todo uma abundância de terrenos vazios, onde podes traçar o teu caminho, onde podes ir passo a passo, sem pressa, ao teu ritmo e criar a vida que queres viver, largando, despindo a cada passo aquilo que te vai pesando, aquilo que não te serve. O meu convite para ti com a crua é fazer essa viagem de desconstrução, de volta à essência, de largarmos juntas todas essas formas que achamos que temos que seguir, que achamos que temos que viver, em que achamos que temos que caber para termos a validação dos outros, a aprovação, aquilo que achamos que é o certo, que é o errado,
as imagens que temos sobre nós, sobre quem somos, sobre a nossa história. E podermos realmente voltar, relembrar quem somos, voltar a casa, construir segurança dentro de nós para que não tenhamos que a procurar fora. Porque no fundo, nós somos únicas. Ninguém tem as mesmas características físicas, mentais, emocionais, espirituais. Ninguém nasceu no mesmo contexto, ninguém tem os mesmos sonhos. Não há um corpo igual, não há uma mente igual. E, portanto, só tu podes saber qual é o teu caminho, qual é a tua verdadeira identidade, quem és. Ninguém sabe quem és. E, na verdade, ninguém está preocupado com isso. Cada pessoa está fechadinha a viver a sua vida, a lidar com os seus problemas. E se pensa por 5 minutos em ti, logo a seguir, há coisas mais importantes na sua vida que chamam a sua atenção. Portanto, vamos deixar de colocar o nosso valor nos outros, o nosso valor no mundo, naquilo que o mundo nos reflete, porque tudo começa dentro. Esta é uma viagem para dentro que quero fazer contigo. Permitimos que esta nossa nova pele ganhe espaço, possa florescer e que no fundo possamos conectarmos com uma vida mais feliz, com uma vida mais leve, em menos esforço, em menos sacrifício. Hum. Deixe estas 3 reflexões. Em que caixinhas é que estás a tentar caber? O que é que precisas de rasgar da tua vida neste momento? O que é que te mantém aí? Qual é a imagem que tens de ti, que continuas a alimentar, ou que achas que o mundo tem de ti, que te mantém nesse lugar onde já não estás feliz, que no fundo sabes que não é para ti? Continuas a alimentar por medo de não saberes o que vem a seguir, por medo de te sentires desamparada. E uma última pergunta. Se soubesses que há sempre uma rede que te ampara e que ninguém te poderia julgar, quem serias e o que farias? Se confiasses, se tivesses fé que nada pode correr mal, quem é que escolherias ser? Qual era a decisão que tomarias já hoje? Porque, no fundo, este processo de crescimento é o processo de tomarmos constantemente a decisão por nós, a decisão de fazer diferente, de não dar importância àquilo que não nos serve, a decisão de sermos quem queremos ser, de assumirmos essa identidade mesmo antes de estarmos prontas. Porque ela já faz parte de nós. Tudo aquilo com que nós sonhamos, tudo aquilo que nos apaixona, que visualizamos para o futuro, já faz parte de nós, senão nós não teríamos a capacidade de o imaginar. Nós já conseguimos aceder a esses lugares, senti-los. Eles já são a nossa realidade. Basta apenas sintonizarmos o nosso sistema nervoso, a nossa mente com esses lugares e decidirmos que é seguro, que é confortável, que estamos prontas e que conseguimos abarcá-lo. Corpo, mente, emoções trabalham neste entrelaçar, nesta dança contínua. E é através deles que fazemos o nosso percurso por esta vida. Talvez tenha divagado bastante aqui, confiando que o que chegou a alguém servirá, nos serve a nós. E lembra-te que és suficiente e que tudo aquilo que surge na tua vida, eu sinto que isto é algo mesmo para levar. Tudo aquilo que surge na tua vida é para ti. Se tens um determinado sonho, uma determinada ideia, é porque tu és a pessoa que o consegue concretizar. Senão ela não chegaria a ti, chegaria a outra pessoa. E por outro lado, se há um desafio que vem ter contigo,
um problema, seja ao nível físico, financeiro, relacional, o que for, é porque tu és a pessoa que tem a capacidade de ultrapassar. És exatamente tu que precisas de o receber e tudo acontece para ti. Nada acontece contra ti nesta vida. Podemos não conseguir ver, não é? Podemos achar que tudo está contra nós e no fundo é muito essa também a narrativa que vem de fora, que tudo no mundo está errado, que tudo no mundo. Isto é algo sobre o qual eu quero muito depois falar noutro episódio e que falo muito com as minhas alunas nas aulas e realmente o mundo à nossa volta parece estar um caos. Mas é quando aceitamos e acolhemos, compreendemos que também isso, também o caos, também a sombra faz parte, tem o seu propósito, tal como tem dentro de nós, nas nossas emoções mais sombrias, nas nossas raivas, nas nossas tristezas. Tudo isso é motor, é combustível para a evolução. Portanto, no fundo, é darmos voz, darmos expressão a esses sonhos, àquilo que a vida, o corpo nos pede. É também entrarmos nesse lugar de humildade, de confiança no mistério, naquilo que nós não conseguimos compreender, confiando que há algo maior que está a escrever esta história, a guiar. Porque se olhares para trás, também tudo aquilo que te aconteceu, de bom ou de mau, te trouxe aqui, te tornou a mulher que és. Então, por que é que não pode ser o mesmo no presente em relação ao futuro, no que está à nossa volta, neste todo do qual fazemos parte? Acho que vale a pena considerar, não rejeitando. E se? E se? E é também esse e se que me faz estar aqui, que te faz estar aqui. E se isto que eu estou a transmitir puder impactar uma pessoa, e se me puder impactar a mim, e se for exatamente este o passo que eu preciso de dar para avançar, para desconstruir mais uma camada, para ativar a minha coragem. E se for exatamente aqui que tu precisas de estar para relembrar algo, permite ficar com estas palavras, levar apenas aquilo que te serve. É uma honra para mim estar deste lado. É uma honra para mim que estejas a dedicar o teu tempo a escutar-me. E antes de ligar a câmara, tirei uma carta do meu oráculo e saiu o espírito do colibri. Estar presente agora. Oi. E vou-te ler a sua mensagem para terminarmos este primeiro episódio e para ser também este abrir de caminho para esta viagem que hoje se inicia. Uma viagem perfeita, uma viagem crua, uma viagem de desconstrução, de honestidade, de partilha, uma viagem de esperança em mim, em ti, no mundo, na vida. Deste sopro destas palavras. As asas do colibri batem tão depressa que ele consegue pairar quase imóvel, enquanto bebe sofregamente de uma flor. O espírito do colibri vem lembrar-te que a beleza e a fragrância da vida residem no eterno agora, no presente intemporal. Aqui agora, estás a tornar-te a pessoa que desejas ser, para teres as experiências que ambicionas ter. A minha mentora costuma dizer isto: ser para ter. Tornar-nos a pessoa que atrai aquilo que queremos. Nós já somos essa pessoa. Foi como eu disse há pouco. Ela já faz parte, essa versão futura já faz parte de ti.
Basta agora conectares e alinhares com ela. Tudo o que desejas, seja em que dimensão da tua vida for, já faz parte do teu campo. Concentra a tua energia na flor diante de ti, pois o que desejas está a ser providenciado. Sim, em todo lado as flores desabrocham e as escolhas podem ser desconcertantes. A mensagem do espírito do colibri é que não precisas de ir em busca de algo melhor, pois tudo aquilo de que necessitas e desejas está diante de ti. Perceberás isso mesmo quando te imobilizares, sentindo a tua ligação ao espírito que te ama incondicionalmente e que sempre te providenciará. É seguro, é belo. Existem imensas flores à nossa volta e escolher pode ser demasiado. Queremos chegar a todo lado, queremos fazer tudo, mas a beleza está em ficarmos presentes, em escolher, em escutarmos o que é realmente para nós e em abrirmos caminho nessa direção, e tudo o resto vai naturalmente chegar. É sobre confiar, é sobre a beleza de estarmos vivas. A vida é bela. Cabe-nos a nós lembrarmos disso diariamente, escolhermos agradecer e ativarmos a vida que queremos viver e como queremos sentir-nos. Gratidão por estares desse lado. Subscreve o meu canal, segue este podcast, comenta, conta-me o que achaste, o que sentiste, mais do que o que achaste. O que é que te fez sentir? O que é que despertou em ti tudo isto que te trouxe? Surgiu alguma emoção? Que pensamentos é que vieram? Partilha comigo, para podermos também ativar esta teia, este espaço de nutrição, de relação, em que nos permitimos impactar mutuamente e construir um mundo melhor. E fica desse lado. Agradeço-te muito e até ao próximo episódio. Até já!